Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Diana e essa é a nossa disciplina de Conforto Ambiental 1. Na aula passada, nós falamos sobre conforto térmico, sobre como a gente consegue atingir conforto térmico com a arquitetura bioclimática, né? Fizemos uma pequena introdução, porque esse assunto nós vamos voltar a falar depois, mais para frente. Falamos também que o conforto térmico não necessariamente ele é atingido com eficiência energética, mas que nós visamos atingir o conforto térmico com eficiência energética, principalmente também tendo em vista atingir a sustentabilidade na arquitetura, certo? Então hoje a gente vai ver o conforto térmico, conceituar um pouco mais, ver quais são os mecanismos que estão associados a ele e quais são as variáveis que influenciam no conforto térmico. Bom, o conforto térmico, conforme a norma ISO 7730 de 94, é aquele estado de espírito que expressa a satisfação com o ambiente térmico. Então, nós já tínhamos até falado sobre isso, visto essa definição, né, que é uma definição bastante subjetiva, né, quando a gente fala de estado de espírito. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente que tem como avaliar isso um pouco melhor. O equilíbrio térmico é a condição necessária para que seja experimentada a sensação de conforto térmico. Então, como assim o equilíbrio térmico? Né? Então, se a gente tiver a relação de todas as trocas de calor que o nosso corpo está submetido em equilíbrio, né? Se essas trocas todas forem nulas e a temperatura da pele e o suor estiverem dentro de certos limites, a gente pode dizer então que o homem, né, o ser humano, sente conforto térmico. Então, existe até uma formulazinha para a gente ver isso, para a gente conseguir quantificar melhor essa sensação de conforto térmico. Bom, o organismo ele promove a queima das calorias existentes nos alimentos com o uso do oxigênio e transforma isso em energia, gerando calor interno do corpo. Essas trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente ocorrem para que parte desse calor seja liberada em uma quantidade suficiente para que a temperatura interna do nosso organismo se mantenha próximo de 37 graus Celsius. Esse processo de troca de energia que o nosso corpo efetua com o meio para a realização de seus processos vitais é conhecido como o metabolismo. Assim, então, né, voltando, reforçando, o equilíbrio térmico é a condição necessária para que seja experimentada essa sensação de conforto térmico. Para que o corpo esteja em equilíbrio térmico, é necessário que a quantidade de calor recebida do ambiente, somada à quantidade de calor ganha do metabolismo, seja igual à quantidade de calor cedida ao ambiente. Tá? Então, aqui a gente está vendo, esse C MET é a parcela da energia metabólica, está associada então ao calor ganho pelo metabolismo, mais o calor trocado pelo corpo através de convecção, o calor trocado através de radiação e o calor que o corpo perde através de trocas de evaporação, que é, na verdade, através do suor, que tem que ser igual a aproximadamente Q, que é o calor trocado pelo corpo. E aí sim, então, se essas trocas forem nulas, o corpo resulta em equilíbrio térmico e na sensação de conforto térmico. Então, quando o organismo, sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação, perde para o ambiente o calor produzido pelo metabolismo compatível com a atividade realizada, experimenta-se a sensação de conforto térmico. Então, sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação. E a gente já vai ver o que é isso, quais são esses mecanismos de termorregulação. E aqui agora a gente vai ver como que podem ser essas trocas de calor que o corpo realiza, que o corpo faz com o meio. Então, essas trocas, a gente está vendo aqui um homenzinho sentado no ambiente, né? Elas podem ser por condução, por convecção, por radiação ou por evaporação. Então, aqui está mostrando também o metabolismo, que está associado à atividade realizada,
né? Uma pessoa, então, ela está gerando uma atividade de muito gasto energético, provavelmente de muito gasto, muito ganho de calor também pelo corpo. Aí está mostrando uma troca térmica por condução. Está mostrando aqui as flechinhas, né? Então, se a gente for ver, a pessoa está sentada e ela está em contato com o piso, fazendo trocas, realizando trocas de calor por condução, e encostada na cadeira e fazendo também, promovendo essas trocas por condução. Então, aqui a definição. Condução é a troca de calor entre dois sólidos em contato entre si, ou partes desse sólido que apresentem diferença de temperatura. Então, se a pessoa está aqui descalça, encostada o pé no piso que está mais quente, o que vai acontecer? O piso vai passar calor, transmitir calor para esse pé, para essa pessoa, através de condução. Então, vai ter um ganho de calor aqui, né, nessa pessoa. E aqui, da mesma forma como aqui com a cadeira. A outra troca que está aparecendo aqui, que a gente pode ocorrer, é através da convecção. Então, a convecção é a troca de calor entre dois corpos, sendo que um corpo é sólido e o outro é fluido. Pode ser um líquido ou um gás. Então, como que está acontecendo essa troca aqui por convecção? Através do ar, né? Então, o ar pode, por exemplo, estar mais fresco, a temperatura do ar mais baixa do que o corpo, e aí o corpo perde calor para o meio gasoso, no caso aqui o ar, que tem uma temperatura mais baixa do que a do corpo. Então, é uma troca realizada por convecção. Que outro tipo de troca poderia ser feita por convecção? Seria, por exemplo, em contato com o líquido. Quando uma pessoa, por exemplo, vai dar um mergulho no rio, na piscina, tá? Então, também existe uma troca por convecção. A outra troca que está acontecendo aqui é por radiação, né? Então, a gente está vendo aqui o Sol, né? O calor do Sol incidindo nessa edificação e da edificação para a pessoa. Então, troca de calor entre dois corpos que estão a uma certa distância entre si, que emitem e absorvem calor entre si. Então, basicamente, aqui o que está acontecendo? O Sol está aquecendo essa edificação absorve esse calor e reemite, e aquece esse ambiente, esse lugar, e passa esse calor para as superfícies e aqui no caso para esse corpo que está recebendo calor também, por radiação. Havendo ganho ou perda de calor, pode ocorrer uma tendência ao aumento ou à diminuição da temperatura interna do organismo, né, que deve ser próximo de 37 graus Celsius, podendo causar danos à saúde e até mesmo à morte. Né? Por mais pesado que seja, a gente já ouviu falar muito, né? Principalmente em situações de frio mais extremas, existem muitas mortes, e também em situações de calor, que não é tão comum de acontecer, a gente ouviu falar. E por esse motivo, existem os mecanismos com a finalidade de manter a nossa temperatura interna constante, e esses mecanismos são chamados de termorreguladores. Eles são ativados quando as condições térmicas do meio ultrapassam certas faixas. Então, nós temos mecanismos termorreguladores para o frio e mecanismos para o calor. Para o frio, esses mecanismos eles têm como objetivo evitar perdas térmicas do corpo e aumentar a produção interna de calor. O mecanismo para o calor é incrementar as perdas térmicas do corpo e reduzir a produção interna de calor. Então, vamos lá. No caso de sensação de frio, né, quando não há equilíbrio térmico, quando ele fica negativo, o que vai acontecer? A primeira situação, o primeiro mecanismo termorregulador que vai ser ativado é a vasoconstrição periférica. O que acontece nesse caso? Os vasos capilares mais próximos à pele, né, como está mostrando aqui, eles se contraem, enquanto os mais próximos aos órgãos internos se dilatam. Então, o que acontece? A pele se resfria e atinge
uma temperatura mais próxima possível à do meio, tá? Então, acontece que aumenta, então, as perdas de calor por radiação e convecção, tá? Então, dessa forma, o corpo ele consegue se manter mais aquecido. Um outro mecanismo de termorregulador que pode acontecer depois é o arrepio, né? O que acontece aqui nesse caso? O corpo, né, o músculo, ele começa a exercer essa atividade do arrepio, porque daí a pele ela fica mais rugosa, gera um calor por atrito, né? Esse atrito do arrepio gera calor para o corpo, e também, por ela ficar mais rugosa, ela diminui a superfície de contato mais imediato com o ar, possibilitando que diminuam as perdas de calor por convecção. Tá? Então, o corpo perde um pouco menos de calor, consegue se manter mais próximo do ideal. Passado, então, essa situação, outras coisas podem acontecer. Uma que é involuntária, que pode acontecer, são os tremores muito fortes, que é uma forma do nosso corpo de gerar também calor, né? Por isso que a gente começa a tremer muito, de uma forma muito involuntária. Então, não só o arrepio, mas o tremor muito grande, que é uma forma também de metabolismo involuntário. Aí também a gente pode ter um aumento do metabolismo voluntário, então a gente pode começar a fazer uma atividade mais vigorosa, andar, pular, né? Fazer coisas que gerem calor para o nosso organismo. Os mecanismos instintivos são diminuir a área exposta do nosso corpo, então a gente diminui a área exposta para diminuir essa perda de calor para o meio. Também, está mostrando aqui, né, duas mãozinhas se esfregando, então gerar um atrito, como a gente viu até mesmo no caso de ter o tremor, o arrepio, não deixa de ser o atrito. O atrito vai gerar um aquecimento também na pele, na superfície mais imediata, também diminuindo essas perdas de calor. E os culturais são, então, no caso, usar bastante roupa, bastante isolamento térmico e elementos da própria arquitetura para aumentar o isolamento e também forma do corpo ganhar calor. Então, aqui no caso, o corpo ganhando calor por uma troca de convecção num ambiente mais aquecido. No caso de situação de calor, o que vai acontecer? O primeiro mecanismo a ser ativado pelo nosso corpo é a vasodilatação periférica, né? O contrário do que acontece numa situação de frio. Então, aqui no caso, os vasos capilares que ficam mais próximos à pele se dilatam, fazendo com que aumente as perdas por radiação e convecção. O que vai acontecer? A pele, ela se aquece e aí, para poder entrar em equilíbrio então com o meio, aumenta essas perdas para poder resfriar a parte interna do nosso corpo, para poder manter os nossos órgãos internos mais frescos. Um outro mecanismo é o suor, que é o mecanismo de termorregulação que acontece através da evaporação. Então, de uma forma geral, o nosso corpo sempre está produzindo suor. E aí, o que acontece? Através do suor, quando essa água ela evapora, ela gera um resfriamento da superfície da pele. Quando o ar está seco, é bom que existe essa evaporação e a gente não tem, na verdade, essa percepção desse suor, né? Dessa água sendo evaporada e proporcionando essa troca térmica. O que é ruim é quando o ar está muito úmido e não tem essa evaporação. Então, a gente tem essa percepção do suor, né? E aí o corpo ele fica com uma sensação de mais quente, porque ele não está tendo essa perda de calor, essa troca térmica por evaporação. Inclusive, a gente vai ver depois que quando a temperatura do ar combinada com uma umidade relativa do ar muito alta, a gente tem uma sensação térmica diferente da temperatura do ar, né? De que está mais quente do que realmente está. Por quê?
porque a gente não tem essa perda de calor por evaporação. Então, a gente tem a sensação de ficar suado, né? Então, é isso que acontece. No caso de calor, então, também nós temos os mecanismos de redução do metabolismo. Então, o que acontece? Tá muito quente, que preguiça, né? Vou ficar parado, não vou fazer uma atividade. Então, eu vou diminuir até mesmo por uma condição do nosso organismo da gente não conseguir fazer muita atividade, porque o organismo ele pede para que a gente diminua essa produção de calor. Aí o mecanismo instintivo, como a gente tinha dito, de dar um mergulho na piscina, no mar, no rio, né? Fazer então, possibilitar uma troca de calor por convecção. Isso vai acontecer de uma forma adequada se essa água tiver uma temperatura mais baixa do que o corpo, que é o que normalmente acontece. E para uma área sombreada, porque numa área sombreada as trocas térmicas por radiação serão menores. Então, essa área não tem tanto acesso ao calor do sol, principalmente direta, incidência direta. Os mecanismos culturais, então, basicamente a ventilação, né? Eu posso pegar um leque, começar a abanar, uma folha, né? E aí, então, eu estou incentivando, incrementando a troca de calor do corpo por convecção, ou até utilizando, né, uma super tecnologia, aqui o ventilador. Claro que tem outras tecnologias, como, por exemplo, o ar-condicionado, outras tecnologias que vão incrementar e promover maiores trocas térmicas do corpo através da convecção. Aí vamos ver então agora quais são as variáveis ambientais que interferem no conforto térmico do homem. As variáveis ambientais mais importantes para essa relação são a temperatura do ar, a temperatura radiante, a umidade relativa do ar e a velocidade do ar. A temperatura do ar é a principal variável de conforto térmico. Também é a primeira que vem à nossa cabeça quando a gente está pensando se está muito quente, se está muito frio. Normalmente a gente vai olhar a temperatura do ar, né? Uma informação muito relevante que interfere bastante nessa condição de conforto. E é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. Então, o fluxo de calor desloca-se sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com temperatura mais baixa, né? Então, essa condição está baseada na tendência dos corpos em manter a estabilidade ou equilíbrio térmico. Então, como eu mostrei lá para vocês, né, o homenzinho sentado com o pé em contato com o piso, se o piso estiver mais quente do que o corpo, esse calor ele vai passar do piso para o corpo, certo? E a temperatura do ar normalmente é medida através de termômetros. Então, existem diversos tipos de termômetros, né, utilizados. Esse aqui é um modelo, inclusive um modelo multifuncional. Então, vocês estão vendo, ele tem um sensor de temperatura, mas ele também é um decibelímetro e um luxímetro, que a gente vai ver mais para frente. Que é um equipamento bastante utilizado em conforto térmico, para a gente fazer a medição de temperatura do ar. E é muito importante também a gente falar que a temperatura do ar ela é muito influenciada no globo em função da quantidade de radiação solar que aquele local recebe. A latitude influencia muito na quantidade de calor por radiação que determinada localidade recebe. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente nas cartas solares, e isso vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas em geral a gente sabe que os lugares mais próximos aos trópicos, né, a linha do Equador, são localidades com as temperaturas mais quentes. Né? Então, por exemplo, no Brasil, quanto mais ao sul, as temperaturas são mais baixas, porque a incidência de radiação solar é menor. Então, é menos quente. Menos quente, né, gente? Porque no Brasil a gente tem temperaturas mais altas. Temperatura radiante média. A temperatura radiante média é determinada utilizando os valores de temperatura do ar, né, a temperatura ambiente, a velocidade do ar e a temperatura de globo. Então, esse aqui é um termômetro de globo que é utilizado
para se obter essa temperatura, depois para a gente poder calcular a temperatura radiante média. Ele é um globo negro e dentro desse globo negro tem um sensor de temperatura, que também pode ser de várias maneiras, tá? Então, esse é um termômetro de globo que é utilizado em ambientes internos. Para se medir na área externa, a gente utiliza ele um pouquinho diferente. Esse globo ele é um pouquinho menor do que esse daí. Mas o que é essa temperatura radiante média? Essa temperatura radiante média descreve o valor médio entre a radiação térmica que incide sobre as superfícies do local, objetos e seres vivos, e as aquece, e a radiação que elas emitem de volta para o ambiente. Então, a gente vai imaginar, é um pouco abstrato, né? Então, esse valor de temperatura radiante média é uma simplificação a gente imaginar que tem um ambiente, aqui está mostrando um ambiente real, que recebeu muita radiação, por exemplo, do Sol, né? Bastante calor por radiação, ficou aquecido e está devolvendo esse calor para esse meio. Então, essa é a temperatura radiante média. Vamos imaginar, então, que um lugar, dependendo do tipo de material que tem naquele lugar, dependendo da incidência de radiação direta, esse lugar vai ter uma temperatura radiante média maior. Então, normalmente, em espaços que a gente tem uma incidência também mais direta do Sol, em espaços abertos, essas temperaturas radiantes são maiores. Podemos também imaginar que em alguns lugares que a gente tem mais áreas verdes, se for uma área externa, nós vamos ter uma temperatura radiante média menor, tá? Então, isso influencia muito a questão dos próprios materiais, a quantidade de calor que ele absorve e reemite para o meio. Então, para isso que a gente utiliza a temperatura radiante média. E ela influencia de uma forma considerável no nosso cálculo de conforto térmico. A umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é caracterizada pela quantidade de vapor de água que é contido no ar. Ela é definida como a razão entre a quantidade de água presente em uma determinada porção da atmosfera com a quantidade total de vapor de água que a atmosfera pode suportar em uma determinada temperatura. E ela é dada, por isso, em porcentagem, né? Para o conforto térmico, normalmente, a umidade relativa do ar é interessante, satisfatória, quando ela fica entre 30% e 70%. Abaixo de 30%, o ambiente já é considerado seco, e acima de 70%, a umidade relativa do ar ela é alta porque ela passa a atrapalhar principalmente o processo de perda de calor por evaporação. Então, se tiver um dia muito quente, a gente começa a sentir que está muito suado, né? Daquele mal-estar. Para uma mesma temperatura do ar, a umidade do ar exerce uma influência na sensação de conforto térmico. Então, como eu tinha dito para vocês antes, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, uma temperatura de, vamos pegar 30 graus, que é algo mais próximo do que a gente tem tido, uma umidade relativa de 30%, a sensação térmica é de 30 graus. Né? Mas se a gente for aumentando, quando a gente chega a 70%, a sensação térmica é de 35 graus. Então, é aqui que a gente pega, olha qual que é a temperatura do ar naquele dia e vê, 30 graus, mas minha nossa, eu imaginei que tivesse uns 30 e tantos mais, 35, 36 graus. Né? Na verdade, a sensação térmica é aquela em função da umidade relativa do ar. E lembrando que a temperatura radiante também pode interferir bastante aqui. É o que a gente vai calcular depois, mais pra frente um pouquinho, quando a gente for calcular os índices, tá? Velocidade do ar. A velocidade do ar, só para vocês terem uma ideia, em ambientes fechados, dentro de uma habitação, ou numa área muito urbanizada, com bastante edifício, costuma ser menor do que 1 metro por segundo. Se nós formos olhar a velocidade do ar, que é medida lá na estação climatológica, a gente vai ver que pode ter velocidade do ar em torno de 2, 3, 5 metros por segundo. Mas, normalmente, essa velocidade do ar ela é medida em lugares que não têm obstáculos, tá? Em lugares que são abertos, livres. A gente também pode conseguir
conseguir ter uma velocidade do ar um pouco mais alta quando está com a janela aberta, mas ela não é constante. Então, quando a gente tem aquela sensação de um vento, né, que entra com uma velocidade um pouquinho maior. E depois também tem os mecanismos que a gente consegue, dentro da construção, fazer para que haja melhor essa troca. Então, principalmente, ela pode acontecer sem a gente ter uma ação direta do vento, como, por exemplo, através da diferença de pressão, né, do ar quente, que o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, quando tem uma entrada de ar frio por uma abertura inferior, ele empurra esse ar quente. E se a gente tem aberturas superiores, esse ar ele pode sair. Dessa forma, a gente tem uma certa troca de calor por convecção também. Quando o ar se desloca por meios mecânicos, como por exemplo por um ventilador, esse coeficiente de convecção aumenta, aumentando a sensação de perda de calor que a gente tem pelo nosso corpo. O deslocamento do ar também aumenta os efeitos da evaporação no corpo humano, retirando a água em contato com a pele com mais eficiência e assim reduzindo a sensação de calor. Então, se a gente está sentindo que está suando porque a umidade relativa do ar está muito alta, né, e a temperatura também é alta, utilizar um mecanismo de convecção forçada, como um ventilador, por exemplo, pode auxiliar a gente conseguir atingir uma neutralidade térmica com mais facilidade. Existem vários tipos de equipamento, né, que é o anemômetro, para se medir a velocidade do ar. O anemômetro giratório, que é esse que possui hélices, é mais utilizado para medir a velocidade do vento, principalmente em ambientes externos. E o termoanemômetro, que é mais sensível, é mais recomendado para medição de velocidade do ar no ambiente interno. Porque normalmente o anemômetro ele vai ser sensível a uma variação de 1 metro por segundo. Em ambientes internos, a gente não chega a ter essas velocidades, né, caso não haja, por exemplo, uma corrente de ar. Então, a gente utiliza um termoanemômetro com um sensor. Aqui só para vocês terem uma ideia também da velocidade do ar, quando a gente tem início de desconforto, quando vai aumentando essa velocidade do ar. Então, com 5 metros por segundo, por exemplo, a gente já tem aquela sensação do cabelo, né, saindo, a gente ficando descabelado, algumas coisas voando. Já começamos a ter uma sensação de desconforto. Com 10 metros por segundo, a velocidade do ar é claramente desconfortável. A partir de 15 metros por segundo, as pessoas já passam a ter um controle do caminhar afetado. Então, quando a pessoa sente que, por exemplo, vai cair, está tendo dificuldade de andar por causa do vento muito forte. É quando, por exemplo, vai dar uma tempestade, né? A gente já percebe que ela afeta o nosso equilíbrio, né, físico. E acima de 20 metros por segundo passa a ser, inclusive, perigoso para as pessoas mais frágeis. E aí, então, já tendo em mente quais são as variáveis ambientais, vamos para as variáveis pessoais de conforto. As variáveis pessoais, também chamadas de variáveis humanas, são o metabolismo, que é gerado pela atividade física, e a resistência térmica, que é oferecida pela vestimenta. Tá? Além disso, outras variáveis pessoais que também são consideradas quando a gente trabalha com conforto térmico é o sexo, a idade, raça, hábitos alimentares, peso, altura, tá? Entre outras questões, como por exemplo questões culturais, que podem exercer influência nas condições de conforto de cada pessoa e que também devem ser consideradas como variáveis de conforto. É importante também a gente saber qual que é a função do edifício ou do espaço para a gente prever o nível de atividade realizada no seu interior, tirando daí algumas premissas sobre a sensação de conforto térmico das pessoas. Então, como assim? Sabendo que essas variáveis pessoais são importantes para o conforto térmico, a gente tem que saber quais são as atividades realizadas naquele local. Então, por exemplo, vamos imaginar atividades
relacionadas à advocacia, por exemplo, que as pessoas têm que utilizar uma vestimenta mais formal, né? Então elas vão utilizar, por exemplo, terno, camisa, que são roupas que promovem uma grande resistência térmica e que vão influenciar, então, aqui no conforto térmico, principalmente se for um lugar muito quente, uma região muito quente. Já é diferente se a gente for pensar num lugar que as pessoas não têm um rigor tão grande, né, um regramento tão grande com a vestimenta. Posso usar roupas mais leves naquele lugar, então eu vou conseguir atingir o conforto térmico com mecanismos talvez mais eficientes, de forma mais passiva, talvez apenas com uma abertura de janelas, talvez não precise usar tanto ar-condicionado. Também qual que é o metabolismo, né? Se é um lugar, uma academia, por exemplo, esse lugar as pessoas vão ter atividades que vão gerar muito calor, ou não, se aquelas pessoas vão ficar sentadas, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer as atividades que são realizadas nos lugares. O metabolismo. Quanto maior a atividade física, maior o calor gerado pelo metabolismo. O metabolismo pode ser medido em watts por metro quadrado de pele ou em MET, né, que está associado ao metabolismo. Então, um MET é igual a 58,15 watts por metro quadrado. Normalmente, a gente, quando for calcular, fazer o cálculozinho em alguns programinhas, que eu vou mostrar para vocês depois, a gente utiliza essa unidade do MET, tá? Que está associado a metabolismo e atividade física. Então, a gente sabe que quanto maior for a atividade física, maior é o metabolismo. Então, aqui mostrando, né, uma atividade de metabolismo, no caso dormir, só dormir já gasta uma certa atividade, uma certa energia, 80 watts. Caminhar, uma pessoa caminhando, gasta 300 watts de energia. Fazendo uma atividade de escritório, 130, uma atividade mais vigorosa, esportiva, 800 watts. Aqui tem uma outra tabelinha mostrando, de acordo com a norma ISO 7730, né, uma pessoa reclinada, 46 watts por metro quadrado, caminhando em local plano, 110, né, e assim por diante. A gente vai vendo como que isso vai aumentando de acordo com a atividade física. E aqui mostrando para vocês a associação, então, com a unidade do MET. Né? Um MET é igual a 58,15 watts por metro quadrado. Então, se nós olharmos aqui, sentado relaxado na tabela, 58 watts por metro quadrado, que equivale a 1 MET. Né? E aí, se a pessoa estiver dormindo, 0,7. Acima de sentado relaxado, vai ser, então, maior do que 1 MET. Né? Lavando louça, lavando roupa, louça não tem, tem lavar pratos em pé, 1,6 METs, né? Lavar e passar roupas, 3,4, 3,6, uma pessoa caminhando em local plano, 1,9, tá? Associado a 110 watts por metro quadrado. E aqui mostrando, né, só para ilustrar um pouquinho melhor. Então, a pessoa sentada aqui 1 MET, jogando tênis 4 METs, e assim por diante. A vestimenta. A vestimenta equivale a uma resistência térmica interposta entre o corpo e o meio, ou seja, ela representa uma barreira para as trocas de calor por convecção. A vestimenta funciona como um isolante térmico, porque ela mantém junto ao corpo uma camada de ar mais aquecida ou menos aquecida, conforme seja mais ou menos isolante, conforme a gente faz o ajuste ao corpo e a porção que cobre do corpo. A vestimenta reduz também a sensibilidade do corpo às variações de temperatura e de velocidade do ar. Ela interpõe uma barreira em relação ao meio externo, como se fosse uma construção que tem as paredes, né? Um invólucro, uma envoltória. A resistência térmica da roupa depende do tipo de tecido, da fibra, do ajuste ao corpo e deve ser medida através das trocas secas relativas
quem usa. A sua unidade de medida é o cloth, que vem da palavra em inglês clothes, significa roupa. Tá? Então, a gente tem que um cloth, que é igual a 0,155 metros quadrados, graus Celsius por watts, equivale a um terno completo. Então, uma forma, essa unidade cloth é uma forma simplificada, né? Uma forma de simplificar, na verdade, a forma como a gente contabiliza a resistência térmica através da vestimenta. Então, aqui a gente tem uma tabela, que é da norma de conforto térmico, a ISO 7730 de 94, que mostra um índice de resistência térmica para vestimenta. Então, se vocês olharem aqui, a gente percebe que tem esse índice para cada parte de roupa, né, para cada tipo de roupa. Então, como que a gente faz para calcular o isolamento térmico proporcionado por uma roupa? Né, qual que é esse índice de resistência térmica? Então, a gente precisa somar todos esses valores para poder, então, conseguir ter, de fato, esse índice de resistência térmica. Então, aqui para ilustrar, né? Uma bermuda, cueca, camisa, meia e sapato fechado. Vai ter uma resistência, um índice de resistência térmica de 0,38 cloths. Aí, se a gente for ver aqui uma roupa um pouco mais de frio, calça, camisa, casaco, né, uma meia mais pesada, uma resistência de 0,91 final. E aqui mostrando um pouquinho melhor, né, então quase nada de resistência térmica, um cloth que equivale ao terno completo, e aqui uma resistência 4 vezes maior, que é uma roupa com super isolamento que as pessoas utilizam em temperaturas muito baixas, né? Aquelas roupas de esquiar, por exemplo, né? Super grossas, que tem um tecido com bastante isolamento, por exemplo. Então, quanto maior for a resistência térmica da roupa, tanto menor serão suas trocas de calor com o meio. Em climas muito frios, por exemplo, além de necessitar de roupas com uma maior resistência térmica, a pessoa pode aumentar o seu metabolismo, praticando alguma atividade física para sentir conforto. Então, aqui menos 10 graus Celsius, um isolamento de 4 cloths, mostrando, né, uma velocidade do ar bem alta, de 5 metros por segundo, porque é um lugar que provavelmente tem poucos obstáculos de construção, de arborização, né? A pessoa está num espaço aberto. E aí, então, a gente tem essa possibilidade de aumentar o isolamento térmico. E aqui, no caso, uma temperatura de 35 graus Celsius, mostrando reduzir a atividade metabólica. Então, fazer uma atividade que a pessoa está jogando bola, mas ela poderia, por exemplo, estar só caminhando, sentadinha ali, curtindo, diminuindo a atividade metabólica e diminuindo a resistência térmica também da roupa.